Nós somos Beatriz Sonsim Dias, Isabelle Camille Viana e o nosso assunto são as equações polinomiais. Então, primeiro a gente vai definir o que é um polinômio. Um polinômio, ele possui coeficientes, que são números complexos, quaisquer, que acompanham a incógnita x. Essa incógnita x, ela pode adquirir vários expoentes diferentes, como os ilustrados nos nossos exemplos. Cada uma das partes de um polinômio são ditas termos, sendo que o a0 é chamado termo independente de x, já que ele acompanha x elevado a zero, que é igual a 1. Um polinômio adquire o valor numérico t, com t pertencente aos complexos, quando nós substituímos a incógnita x por um a pertencente aos complexos também. Nesse caso, como a gente está igualando o polinômio a um valor, ele deixa de ser uma função e passa a ser uma equação polinomial. E quando o valor de t expresso pelo resultado da substituição é igual a zero, nós chamamos esse a que foi substituído de raiz. O teorema do resto propõe que seja p de x um polinômio de grau n maior ou igual a 1. O resto da divisão de p de x por um monômio x menos a é igual ao valor de a em p de x, ou seja, p de a. Considerando o algoritmo da divisão, nós vamos provar isso. O q vai ser igual ao quociente e o r igual ao resto. Então, nós temos que p de x é igual a q vezes x menos a mais r. Substituindo x por a, que é o que nós deveríamos fazer, a gente tem que p de a vai ser igual a q de a menos a mais r. Como a menos a é igual a zero, nós temos que p de a é igual ao resto. Então, no exercício 1, a gente propõe o polinômio x à quarta menos 2x ao quadrado mais 6x mais 2, na divisão por x menos 4. Nesse caso, o valor numérico para x vai ser o 4. Então, a gente substitui o x pelo 4 e o resultado final é 250. O teorema do resto tem uma implicação que é o teorema de D'Alembert. O teorema de D'Alembert diz que um polinômio p de x é divisível por x menos a se e somente se o p de a é igual a zero. Nós incluímos também um exercício 2, com mais uma incógnita para a gente descobrir, mostrando que é possível a gente determinar b, sabendo que esse polinômio p de x é divisível por x menos 1. Então, nesse caso, nós vamos substituir o x por 1 e nós vamos ter essa equação igualada a zero. No final das contas, a gente chega que o b é igual a 1. Agora, nós vamos provar a divisibilidade por x menos a elevado a n. Claro que nessa passagem nós temos uma prova um pouco mais simplista, considerando a nível de graduação, mas como o nosso público-alvo são alunos entre os anos do ensino médio, nós acreditamos que essa prova seja suficiente. Então, o polinômio p de x é divisível por x menos a elevado a m se e somente se p de x é divisível por x menos a, e o quociente da divisão em 1, que é de x, também é divisível por x menos a. Então, a prova na ida, nós temos uma hipótese, que é de que p de x é divisível por x menos a elevado a m. E uma tese, p de x é divisível por x menos a e q de x é divisível por x menos a também. Se p de x é divisível por x menos a, podemos escrever p de x igual a x menos a elevado a m, vezes um q' de x qualquer, que é um quociente. Nós não temos o resto, porque o resto é igual a zero, já que eles são divisíveis. P de x é igual a x menos a elevado a m menos 1, e nós colocamos em evidência outro x menos a. Sendo x menos a vezes q' de x igual a q de x, então x menos a divide q de x. Na volta, nós temos que a hipótese é p de x é divisível por x menos a e q de x é divisível por x menos a também. Então, a tese é que p de x é divisível por x menos a. E se p de x é divisível por x menos a, podemos escrever p de x igual a x menos a vezes q de x. Se q de x é divisível por x menos a também, então q de x é igual a x menos a vezes q' de x. Daí nós temos que x menos a ao quadrado divide p de x. A partir disso, e para dar início às nossas aulas, como nós fizemos uma introdução, nós temos o teorema fundamental da álgebra, que propõe que toda equação algébrica de coeficientes complexos e grau maior que zero admite pelo menos uma raiz complexa.
Dando continuidade agora ao conteúdo apresentado pela Beatriz de forma teórica, eu quero trazer uma visão um pouco mais didática, né, de como nós, professores, podemos aplicar este tema em sala de aula, de forma que o aluno consiga absorver o conteúdo, tal como também consiga ter uma afeição pelo conteúdo, né, consiga se interessar e se envolver na aula enquanto nós apresentamos o conteúdo. Então, logo de pontapé, eu queria aqui trazer uma sequência didática, onde nós pensamos em 6 aulas. Aqui neste quadrinho, eu apresento tanto os prévios, né, ou seja, os conteúdos que os alunos precisam ter para conseguir acompanhar a aula e ter um desenvolvimento considerado positivo, tal como também temos o desenvolvimento, né? Para não me estender muito aqui, eu vou falar apenas o desenvolvimento, né, os temas que serão abordados, porém aí na tabelinha estão os prévios para vocês conferirem também. Na aula 1, como primeiro tema abordado, seria o teorema do resto, a definição de raiz e a introdução ao teorema fundamental da álgebra. Tá? Essa introdução ao teorema fundamental da álgebra, mais para frente eu irei mostrar como nós poderíamos dar um pontapé neste tema logo na aula 1. Para a aula 2, seria como temas a decomposição de polinômios e número e multiplicidade das raízes. Na aula 3, raízes complexas não reais, através do teorema das raízes conjugadas. Na aula 4, raízes reais, né, através do teorema de Bolzano e as relações de Girardi. Na aula 5, teorema das raízes racionais. E na aula 6, uma atividade aplicada em sala de aula para toda a turma fazer em conjunto, denominada cartões de polinômios, que também iremos falar mais para frente. Bom, voltando ao que eu havia comentado na aula 1, prevista para a nossa sequência didática, uma ótima forma da gente ter como pontapé inicial é uma demonstração lúdica do que é o teorema fundamental da álgebra. Então, nessa demonstração lúdica bem simplesinha do teorema fundamental da álgebra, a gente tem uma construção de quebra-cabeças. Ou seja, nós vamos ter um conjunto de peças numeradas de 1 a n, onde cada peça vai representar uma raiz de polinômio. E vale ressaltar que o número de peças é igual ao grau do polinômio. E nós temos que organizar essas peças de tal forma que todas vão se encaixar perfeitamente, formando um polinômio. Então, vale ressaltar que, se você tiver montado o polinômio de forma correta, todas as peças se encaixarão de forma correta também. E com isso, você terá o conjunto completo das raízes daquele polinômio trabalhado inicialmente. Agora, como a atividade proposta para o encerramento deste conteúdo em sala de aula, que foi a que nós denominamos na tabelinha da sequência didática como cartões de polinômios, e os materiais que o professor vai precisar para poder preparar ela para levar para a sala de aula, são cartolinas de 2 cores. Vale ressaltar que tem que ser obrigatoriamente 2 cores, não mais, não menos que isso, porque cada cor vai representar se vai ser positivo ou negativo no material. E isso também vai permitir a gente padronizar o material e facilitando o entendimento do aluno sobre o que está acontecendo na atividade. Então, nós recomendamos, como mais padrão da nossa sociedade, né, pegarmos uma cartolina verde e uma vermelha, onde o verde vai representar os positivos e o vermelho os negativos. E dessa forma, nós vamos cortar 4 quadrados, né, de cada cor, ou seja, 4 verdes e 4 vermelhos, aqui no nosso exemplo, medindo 8 por 8 centímetros, 12 retângulos de cada cor, medindo 8 por 2 centímetros cada, e 20 quadrados de cada cor, medindo 2 por 2 centímetros cada. Como pontapé inicial da atividade, né, em sala de aula, já com os alunos ali envolvidos, a gente vai iniciar expondo as 3 formas inicialmente mostradas e vai mostrar usando os números que medem. Ou seja, assim como está mostrado aí na apresentação para vocês, a gente vai ter o quadrado 8 por 8, o quadrado 8 por 2 e o quadradinho 2 por 2. Então, se o quadrado 8 por 8, a gente vai denominar ele novamente um quadrado x por x, ou seja, né, x ao quadrado. O retângulo 8 por 2, a gente vai denominar, assim como feito anteriormente, o 8 como x e o 2 como y.
E por fim, o quadradinho menor, né, 2 por 2, assim como feito anteriormente, a gente vai denominar como y por y, consequentemente, y ao quadrado. Depois da gente fazer essa transição de números para incógnitas, a gente pode já passar a apresentar a função nula. Ou seja, a gente vai pegar os quadradinhos verdes, né, os paralelepípedos verdes e os vermelhos, os positivos e os negativos, né? E a gente vai mostrar que quando a gente pegar um quadrado x ao quadrado positivo junto com o quadrado menos x ao quadrado, né, o negativo, se a gente somar os dois, isso vai dar zero. E que a gente pode fazer isso para qualquer um dos paralelepípedos mostrados, né, porque são as funções nulas. E já com esse conhecimento das funções nulas, a gente já pode aplicar em um exemplo. Então, aqui na nossa apresentação, eu trouxe o exemplo de 3x ao quadrado menos 4xy mais 2y ao quadrado menos o polinômio 2x ao quadrado menos 2xy mais 2y. Então, como que o aluno vai desenvolver para fazer essa soma ou subtração dos polinômios? Nesse caso aqui, toda vez que a gente tiver o x ao quadrado, a gente vai pegar o quadrado que anteriormente era um quadrado 8 por 8 positivo. E a gente vai aplicar essa lógica para todo o resto da função polinomial. Então, aqui na nossa apresentação, eu coloquei como ficaria, né, a solução. Então, percebe que ali em cima o polinômio está separado em dois, sendo o segundo separado por um parênteses? Exato. Então, em cima a gente coloca o que está fora do parênteses, mais, porque ali no caso é uma subtração, né, de polinômios. Então, a gente tem que fazer o contrário, a gente sempre tem que inverter o sinal do que está sendo apresentado. E ali embaixo, os outros paralelepípedos com o sinal invertido. Então, se ali dentro do parênteses está x ao quadrado, 2x ao quadrado, a gente vai colocar menos 2x ao quadrado, ou seja, dois quadradinhos negativos de x ao quadrado. E depois a gente colocar todos os quadradinhos dispostos, né, na mesa, mostrando, fazendo a representação da equação inicialmente, a gente vai cortar os quadradinhos que se repetem em cores diferentes. Então, aí no exemplo, a gente tinha 3 quadrados verdes, né, de 8 por 8, e tínhamos 2 vermelhos. Então, a gente pode tirar os 2 vermelhos e 2 verdes, sobrando assim somente um verde. E assim sucessivamente. Dessa forma, quando a gente retirar tudo que está repetido, só vai sobrar os que não estavam, que vai ser a solução da nossa equação polinomial. Então, no caso do nosso exemplo, só sobrou o do x ao quadrado e 2 retângulos negativos, ou seja, menos xy. Logo, a resposta dessa equação polinomial é x ao quadrado menos 2xy. E para a multiplicação, a gente vai trabalhar com resolução de áreas, também de forma muito similar. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem x vezes x mais 2y. Então, a gente percebe que a gente pode fazer a distributiva de forma que a gente vai ter x ao quadrado mais xy. A gente vai dispor paralelepípedos referentes ao que a gente está demonstrando aí. E assim, a gente pode fazer ali a sominha, né? Ver o que está sendo representado. Então, no caso do exemplo, é o x ao quadrado mais 2xy. E assim a gente tem a resposta final da multiplicação. Porém, é deveras importante a gente ressaltar que a resposta final da multiplicação usando essa atividade, ela obrigatoriamente deve ser um retângulo. Assim, se a figura final que você conseguir não for um retângulo, precisaremos adicionando mais e mais figuras até alcançarmos o formato desejado no final. E assim a gente encerraria a nossa sequência didática. Essas são as referências que nós usamos para montar toda a parte teórica do nosso trabalho, tal como a sequência didática e as atividades que a gente usaria. Muito obrigada pela atenção e espero que tenha ajudado.